Olá, quinto ano, tudo bom com você? Bom, hoje nós fizemos na nossa aula de História as páginas 173 até a 180. Então, provavelmente você não conseguiu assistir a aula online, por isso está assistindo esse vídeo. Eu vou explicar para você o que a gente fez em aula para você fazer sozinho as questões, tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos entrar no momento em que acaba a República Populista, dos presidentes populistas, que eram aqueles que defendiam os interesses do povo, né, da classe mais desprivilegiada, e começa o tempo da ditadura, certo? Então, quando o Brasil ainda continua devendo muito, não consegue mais manter a República Populista, acontece que o último presidente que entrou no poder, que foi João Goulart, ele foi tirado do poder, né, em 64, pelos militares, certo? Então, em 64, começou a ditadura. Foi quando um golpe de Estado aconteceu no país. O que é o golpe de Estado? O poder é tomado pelas Forças Armadas sem que haja eleições. Então, foi isso que aconteceu, tá? Então, novamente, o Brasil começou a passar por uma ditadura. E daí, aqui, para começar, você vai escrever o que é mesmo uma ditadura. Lembra que a gente já falou nas outras aulas? Que ditadura não tem a ver com democracia, certo? Ou seja, as pessoas não têm liberdade de expressão, não há participação política. Ditadura é quando tem apenas um ditador que vai ditar as regras do país, no caso, tá bom? Então, olha lá, durante 20 anos o Brasil passou por uma ditadura, ou seja, as pessoas não podiam se manifestar contra governantes, contra pessoas que estavam na política. Muitas pessoas foram presas e não havia liberdade de expressão. Então, esse período em que as pessoas não tinham liberdade de expressão, não podiam reclamar de nada que estava acontecendo, foi chamado de anos de chumbo, tá? Inclusive, para controlar tudo que acontecia na mídia, nas propagandas, etc., havia a censura. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Então, a censura, ela controlava tudo. Controlava obra de arte, música, notícia de jornal, livro, tudo que você imaginasse, para que não houvesse nenhuma crítica ao governo, certo? Para que nada fosse contra o governo. Então, eles censuravam. Eles primeiro assistiam, primeiro eles viam conteúdo, se não ia denegrir a imagem do governo, e daí sim, eles publicavam ou não. Então, pessoal, daí ali embaixo você vai colocar, se você acredita que tudo isso que aconteceu foi chamado de... você pode concluir por que esse período foi chamado de anos de chumbo? Por que você acha, então, que esse período em que não havia liberdade de expressão, que os militares tomaram o poder e eles ditavam tudo o que precisava acontecer, tudo o que podia acontecer, você acha que... Por que você acha que esse período foi chamado de anos de chumbo, né? Então, você responde ali, né? Por quê? Porque não podia se manifestar, os militares estavam controlando tudo, né? Desde a economia, a política, inclusive a arte, pessoal, a cultura, né? Então, até músicas, tudo eles controlavam. Imagina só. Então, você vai colocar ali, se você acredita que é por isso que foi chamado de anos de chumbo. Porque anos de chumbo, querendo ou não, tem a ver com a questão de ser anos difíceis, né? Anos duros. Então, olha só. A partir da página 174, nós vamos falar sobre os presidentes do regime militar, tá? Então, os presidentes do regime militar que governaram o país nesse período foram Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, Marechal Arthur da Costa e Silva, General Emílio Médici. Médici foi bem conhecido, tá? Né? No sentido negativo. General Ernesto Geisel, General João Batista de Oliveira Figueiredo, tá? Então, olha lá, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi presidente do Brasil após o golpe militar de 64. Então, logo que teve o golpe, primeiro ali a assumir foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, tá? Então, a ditadura na América do Sul não aconteceu só no Brasil, tá? Foi também no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia e também no Paraguai. Com características semelhantes à do Brasil, os militares eles ficaram no poder por cerca de 20 anos e utilizaram até mesmo a violência para se manterem durante todo esse período. Então, eles também não deixaram de usar a violência nos outros países, tá? Sobre a organização política. Durante o regime militar, o país estava sob o controle de forças armadas, por isso é regime militar, né? Os militares se comandavam tudo. Essas forças armadas eram o exército, a marinha e a aeronáutica. Os chefes do estado e os ministros pertenciam à hierarquia militar. Então, além de ser os militares que estavam ali na rua, os chefes de estado também eram de uma hierarquia militar, tá?
A nova Constituição foi elaborada em atos institucionais, né? Foram ali adicionados. O principal foi o AI-5, o Ato Institucional 5. Esse é um período muito conhecido, tá, pessoal? O AI-5 é muito conhecido, tá? Já vou explicar para vocês. Então, atos institucionais eram decretos que foram emitidos durante os anos após o golpe militar. Ele estabelecia amplos poderes aos militares. Então, eram ali os atos que davam os poderes aos militares, tá? As leis ali, digamos assim, né? Que permitiam que os militares tivessem todo aquele poder para comandar tudo que eles quisessem, do jeito que eles queriam. Então, o AI-5 foi um ato institucional que mais prejudicou a população brasileira, pois a censura, a perseguição política tornaram-se muito mais intensas. Muitas pessoas foram presas, outras desapareceram, e qualquer manifestação contra o governo era controlada. Então, nesse período do AI-5, pessoal, há relatos até de pessoas que foram torturadas por conta da censura, né? A perseguição política, né? Então, se opusesse contra o governo, não dava boa nessa época, tá? Aqui temos uma curiosidade sobre Você Sabia. Eu já comentei com vocês, inclusive, sobre as pessoas, os músicos, né? Os artistas, que eles tinham que passar alguma mensagem, porque, veja, uma vez que tá tudo liberado, tudo controlado pelos militares e tem a censura que só vai permitir que coisas que eles querem, que favoreçam eles, vá para a tela da pessoa que está em casa, para a TV, para o rádio, como é que as pessoas iam saber o que estava acontecendo? Então, assim, as pessoas não tinham liberdade para falar sobre nada, né? Nem criticar os governantes, nem expressar a sua opinião. Então, acontecia que pouca gente falava sobre isso, né? Porque tinha medo. Então, alguns artistas, né, como Chico Buarque, eles produziram alguns conteúdos de maneira camuflada, digamos assim. Aqui temos os saltimbancos. Mostra 4 animais que se encontraram, uma gata, uma galinha, um cachorro e um jumento. E eles falam sobre união e justiça. A história desses animais simbolizava uma série de questões políticas que marcavam o regime militar brasileiro. Então, o Chico Buarque foi um daqueles que deram um jeitinho de falar sobre o governo, fazer críticas sem que fosse barrado na censura. Temos até algumas músicas dele que você ouvindo, você pensa que está se tratando de música para uma pessoa que gosta, mas na verdade está falando do governo. Tem uma que ele fala: hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Hoje a minha gente só anda de cabeça baixa olhando para o chão. Dá a impressão de que está falando com uma mulher autoritária, mas na verdade é uma crítica ao governo, né? A questão da ditadura ali. Então, ele foi um dos que deram um jeitinho de conseguir expressar ainda tudo que estava acontecendo por meio da música, de maneira camuflada, claro. Agora, sobre a organização econômica, os países estavam passando por uma forte crise econômica. E nesse período, os militares prometeram que iam resolver, certo? E daí, houve, de fato, um crescimento econômico. Ele foi conhecido como milagre econômico. Foi ali entre os anos 69 e 73, 4 anos, tá? O milagre econômico foi um período em que surgiram novos empregos e a realização de obras, como a construção da rodovia transamazônica e a ponte Rio-Niterói. Só que as camadas médias da população começaram a comprar bens de consumo como geladeira, enceradeira e batedeira. Mas esse crescimento ele teve um custo altíssimo para a geração futura, né? Que ficou com uma alta dívida para pagar, dívida com os países de fora, dívida externa, e o resultado dos empréstimos feitos pelo Brasil no interior. Então, a pessoa da classe média começou a fazer aquisições que comprometeram ali a economia do país também, mas ficou uma dívida para outra geração, né? Uma dívida com os países estrangeiros. Então, ali tem uma pergunta: as camadas populares foram beneficiadas pelo milagre econômico? E aí, o que você acha? As camadas populares foram beneficiadas? Veja que a camada média puderam comprar bens e ainda o crescimento acabou tendo um custo altíssimo para a geração futura. Então, eu acredito que aqui você tem que falar sobre como que você vê que as camadas populares enfrentaram tudo isso. Será que elas foram beneficiadas? Acho que não, né? Então, você vai colocar ali, tá? Porque a concentração de renda não estava bem na mão da classe popular, né? A classe média que acabou se beneficiando e as camadas populares não, tá? Então, você vai responder essa questão aqui, ok? Daí, em 1970, tivemos a crise do petróleo.
E o milagre, aquele milagre lá que teve no milagre econômico, ele chegou ao fim. Então a crise do petróleo, ela começou ali na década de 70, quando descobriu que o recurso do petróleo não é renovável. Então, os principais países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait, passaram a regular as exportações destes recursos a nações consumidoras. Então, quando eles descobriram que o petróleo não era renovável, eles começaram a regular. E com isso também teve alta no preço, né? Teve variação no preço e começou aí uma crise por conta desse produto, tá? Aí chega o fim da ditadura militar. Com a crise no petróleo, a crise econômica no Brasil voltou a incomodar. A inflação era elevada, o salário era muito baixo. A inflação era o preço das coisas, estava tudo muito alto e o salário estava muito baixo. O desemprego, insatisfação popular com a ditadura e a censura. Olha tudo que estava acontecendo no Brasil. Desemprego, salário baixo, inflação alta, insatisfação, né? A ditadura, a censura. Então, tudo isso levou a um grande descontentamento da população. Então, os militares entenderam que não haveria mais como manter a ditadura e iniciaram um processo de abertura política. Então, o último presidente militar que assumiu esse período foi o general Figueiredo. Ele continuou ali a abertura política, ou seja, no final do mandato do Figueiredo haveria eleições e o presidente poderia ser um civil. Então, daí começou, né, a ficar mais justo. Então, olha lá, houve uma campanha pelas eleições diretas para presidentes e demais representantes dos cidadãos. Houve uma forte mobilização da população que ficou conhecida por Direta Já. Pessoal, esse período aqui é porque assim, ó, já fazia quase 29 anos que a população não escolhia um líder, não escolhia um presidente, era tudo por eleição indireta. Então, começou daí essa campanha pelas diretas já. Isso aqui foi no Rio de Janeiro em 1984, tá? Então, muitos artistas, celebridades participaram desse movimento também. Mas ainda não houve eleições diretas. Concorreram à presidência, mesmo depois dessa manifestação, não houve ainda eleições diretas. Daí concorreu à presidência o Tancredo Neves e o Paulo Maluf. Só que quem elegeu foi um colégio eleitoral, tá? O que era um colégio eleitoral? Era um órgão composto por um grupo de pessoas. Eles ali que decidiram, elegeram e decidiram Tancredo Neves para ser o novo presidente do Brasil. Ele era um presidente civil no poder, mas o Tancredo Neves ficou doente e morreu em 85, antes de assumir a presidência. Ele morreu de doença mesmo, tá? Antes de assumir a presidência. Há algumas especulações em relação à morte dele, mas a princípio ele morreu de doença, né? Então, o seu vice, o José Sarney, acabou assumindo a presidência do Brasil, tá? Porque ele morreu antes mesmo de assumir, tá? Agora, pessoal, você vai preencher ali, vai resolver as questões da página 177, que diz assim, ó, leia com atenção um texto sobre a ditadura militar e depois responda. Após a deposição de João Goulart em 64, o governo militar passou a conduzir o processo eleitoral de maneira a adequá-lo aos seus interesses. Então, o processo eleitoral, ele ainda continuava adequando os interesses, certo? O regime alterou a duração de mandatos, cassou direitos políticos, decretou eleições indiretas para presidente, governadores dos estados e territórios e para prefeitos de municípios considerado de interesse e segurança nacional. Então ali, pessoal, tem todo um texto que vocês vão ler sobre o regime militar e a redemocratização, tá? Vocês vão ler esse texto aqui sobre como aconteceram as eleições, como que aconteceu tudo. E daí, você vai responder a questão A. Então, aqui, pessoal, na A, você vai responder o que você acha que, de acordo com o texto que está aqui falando sobre a regime militar e a redemocratização, por que você acha que os políticos perderam os direitos deles, né? Os direitos deles que era de acordo com os interesses, né? Então, vejam só, o governo militar, ele alterou o processo político a favor dos interesses do governo militar, certo? Então, lê ali no texto o que você acha que fez com que os políticos perdessem os direitos, tá? E daí na B diz assim, de acordo com o texto, a população aceitou bem os atos institucionais? Será que a população aceitou bem? Então, respondam lá. O que foi essa redemocratização? Verifique no livro e responda. Daí na página 179, pessoal, vocês vão ter aqui um mapa, tá? E vocês vão pintar de azul os países que passaram por ditaduras, que tá lá na página 174, quais foram eles, né? Vou pintar de azul todos os países que passaram por ditaduras militares na América do Sul, tá? Tá lá na página 174.
E daí aqui embaixo, pessoal, por fim, nós temos uma pesquisa. Essa pesquisa diz assim, ó, durante o regime militar, os partidos políticos foram proibidos de atuar. Somente 2 partidos podiam ter representantes, a Arena e o MDB. Agora você vai pesquisar em jornais, com seus pais ou na internet quantos partidos políticos atuam hoje no Brasil. Vocês vão ver que não são só 2, como era na época, né? São muitos. Então você pode colocar lá, por exemplo, é o PT, o PMDB, o PSOL. Colocar lá quais são esses partidos que atuam hoje no Brasil. E você vai escrever pelo menos 5 deles, tá bom? Pelo menos 5 desses partidos. Escreva aqui na pesquisa de baixo, tá bom? E daí foi isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida pode me procurar. E se ainda tiver ficado alguma coisa, alguma questão, pode assistir o vídeo da aula. Se for destaque, eu mando para você o vídeo da aula, tá bom? Um beijo para você e até mais.